Fala, Team GA! Começa mais um vídeo aí do quadro Pergunte ao GA. Esse quadro que a gente pega uma pergunta que vocês mais fazem lá na caixinha do Instagram. Inclusive, se você não segue, já segue lá, Geração de Atletas. E a gente responde no Story e acaba saindo em 24 horas. Então, o que a gente pensou em colocar aqui um quadro do YouTube para poder ficar eternizado aí, ficar para sempre. E a pergunta que eu vou responder hoje é essa daí, muita gente faz: como não ficar ansioso antes de um jogo? Já para você não ficar ansioso antes de um vídeo, eu já vou te responder o seguinte: não vou te dar uma fórmula mágica. Se você está esperando uma fórmula mágica, a gente sempre fala aqui no Geração, se você já é inscrito aí, você já sabe disso. Se você não é, já se inscreve, que a gente não pensa aqui em fórmulas mágicas, nem atalhos, nem hack. Então o vídeo de hoje vai ser para você entender melhor, se conhecer um pouco melhor e conseguir lidar melhor com esse ponto. E para a gente já começar entendendo melhor aqui o que é essa ansiedade, eu não tô falando daquela ansiedade que é aquele friozinho na barriga que você sente antes de um jogo, ou antes até mesmo de algo mais importante. Aqui eu tô falando daquela ansiedade que te gera um pouco até de medo e que te impede de desempenhar um bom futebol. Aquela ansiedade que realmente atrapalha o seu desempenho dentro de campo. Então, isso de friozinho na barriga, já saiba que até os maiores, aí, os grandes do futebol sentem. Isso é normal e mostra que você está realmente ali querendo algo do jogo. Então, a primeira coisa é entender o que é ansiedade. Ansiedade basicamente é quando você se desloca, sabe? É como se fosse um salto na linha do tempo. A gente está aqui no presente e você para de viver no presente e começa agora a pensar somente no futuro. O que é que vai acontecer no jogo? Como é que vai ser? Será que eu vou errar um passe? Será que eu não vou? Será que eu vou acertar o domínio? Será que eu vou fazer um gol? Então você passa de viver o presente e começa a imaginar somente no futuro. Então esse salto que você dá, você te gera o que a gente chama de ansiedade. Então, como eu já disse, esse salto assim na linha do tempo, você ficar imaginando, eu lembro quando eu jogava, eu ainda jogo, né? Mas quando eu era mais novo, eu ficava imaginando mil e uma situações assim, e principalmente, e é isso que eu vou entrar, é quando esse salto que você dá, ele te leva a pensamentos ruins do jogo e acaba te atrapalhando. Eu pensava que ia receber uma bola, ia passar debaixo do meu pé, que ia errar um domínio, que ia dominar uma bola na frente do gol, e que eu costumava jogar de atacante quando era mais novo, ia perder um gol na cara. Então, esses pensamentos que costumavam vir era muito prejudicial, atrapalhava no meu jogo. Então, essa ansiedade, que é normal de você ficar imaginando o que vai acontecer, ela pode provocar algo que não é bom. E é justamente disso que a gente vai falar aqui. E como a gente sempre fala aqui, nós, eu, Augusto e Pedrão, somos um de vocês. Então, o que eu tô falando aqui não é somente o que eu estudei ou o que eu ouvi falar. É realmente o que eu vivi e vivo, porque eu ainda tô no mundo do futebol, ainda tô buscando. Então, eu tô experienciando tudo isso que eu vou te falar. Eu vou te dar ferramentas, algumas coisas vão ser práticas, outras vão ser entendimento melhor, que vai te ajudar também, consequentemente, mas é realmente que vem da minha experiência no caso e os outros conteúdos aqui da nossa experiência do Geração. E uma das coisas mais importantes que eu percebi ao longo da minha vida, né, é que eu sempre ouvi falar muito assim: você ficava ansioso desse jeito antes de um jogo por causa de sua cabeça não era muito boa. E isso faz sentido, mas eu comecei a ver que não é só isso. E eu vou te falar que basicamente são 3 coisas que te fazem ficar ansioso dessa forma e que te prejudica dentro de campo. Bom, essas 3 coisas que eu notei em mim foram: primeiro, a falta de confiança; a segunda, a falta de preparação, e essa preparação você pode imaginar tanto a parte física quanto a parte técnica; e o pouco envolvimento com o futebol, pouca vivência. Essas 3 juntas, principalmente para mim, falando por mim, acabaram com o meu futebol, tanto que foram uma das coisas, se não, acho que esses 3 juntos, que fizeram com que eu desistisse do futebol quando eu tinha 13 anos de idade. Fui voltar só com 17. Então, esses 3 pontos juntos, que eu vou te falar um por um agora, foram juntos que mais me atrapalharam nessa questão de sentir ansiedade, isso te atrapalhar dentro de campo. Então, entenda que isso pode acabar com a sua carreira no futebol, como acabou por um período e por algo, não sei, né, eu considero como Deus, me fez ter uma segunda oportunidade, mas isso pode realmente acabar com sua carreira no futebol. Primeira coisa, a falta de confiança. Eu lembro muito bem o porquê dessa falta de confiança, e isso é simples.
é basicamente falta de resultados reais no mundo. Quando você não tem resultados reais, você não faz algo bem feito ali por muito tempo, anos, você não vai ter esses resultados reais e isso vai te gerar insegurança. Porque se você não tem ali, você não praticou o seu passe, por exemplo, durante um ano e você colocou já em prática, que já entra até nos outros pontos, você não vai ter confiança naquilo, você ainda não teve resultado real, você ainda não tem a certeza do que você faz. E isso vai te gerar muita segurança e não vai ter como você ter confiança naquilo. E o que acontece? Gustavo, então não tem como ter essa confiança. Como é que eu adquiro confiança? Preciso só de anos para poder jogar bem? Não é isso. Para você ter um resultado real, sim, vai depender aí de muito tempo, mas existe algo chamado micro resultados. É basicamente algo que muitas vezes da noite pro dia você pode ter ali um pequeno resultado, que ainda não é um resultado real que vai fazer toda a diferença, mas que esse empilhamento de micro resultados, de pequenos resultados, de acertei um passe em um treino, acertei um domínio que estava treinando ali no outro treino, essa soma de coisas, ou até mesmo tô acordando cedo, queria acordar cedo, agora tô acordando cedo, acordei já essa semana, essa soma de pequenos resultados, durante o tempo, você vai ganhando confiança e vai começar a construir realmente o resultado real. E a questão é que essa confiança, ela não construiu, acabou, agora não tem como mais destruir. Não é assim, é um processo contínuo e eterno, para ser sincero. Segunda coisa, a falta de preparo, como eu falei, tanto físico quanto técnico. E eu falo isso porque, como eu falei, né, que muita gente falava assim pra mim, é por causa da sua mentalidade que era fraca mesmo, eu era muito vitimista quando eu era mais novo, mas do que adianta, eu sempre falo, né, Augustão, como é que o cara vai tá com a mentalidade muito boa, vou jogar bem, mas o cara não aguenta nem correr, dá um tiro, já coloca a mão no joelho. Pensamento positivo. Pensamento positivo, só se for pensamento positivo, não existe isso, mano. Se você não sabe dominar uma bola, não adianta você querer dominar uma bola, porque você não sabe dominar. Então, essa é a questão que você precisa conciliar com o primeiro ponto, que é a construção da confiança, com o treinamento. E aquela frase que é clichê, né? Todo mundo fala, mas que é verdade, é que você joga como você treina. E você treina como você joga. Então, não vai acontecer uma mágica, pode até acontecer um dia assim, você estava treinando mal, foi lá um dia, jogou e jogou bem. Mas se você for ver assim, não é o padrão, né? Você costuma jogar como você treina. Então, é entender que tanto a sua parte técnica quanto física precisa ser trabalhada assim, para você não ser prejudicado por aquela ansiedade antes de um jogo. Terceiro ponto, e esse foi o ponto que eu diria, se for pensar nesses três, que mais me atrapalhou e que mais me prejudicou, que foi a falta de envolvimento com o futebol. O que acontecia? Vinha ansiedade, me atrapalhava, jogava mal, o que eu começava a pensar quando era mais novo? Vou desistir, não vou me isentar de ter esse sentimento ruim de entrar em campo e jogar mal. Não quero ficar imaginando antes do jogo eu errando e chegando no jogo e efetivamente errando. Então, isso começou a me privar, esse sentimento começou a me privar de realmente me envolver com o futebol. E isso foi um erro, porque o que acontece? Eu lembro quando eu cheguei, eu sou de Feira de Santana da Bahia, vim para Salvador, hoje eu moro em Salvador, e fui para um colégio novo. Eu lembro como é que eu me sentia quando ia pro primeiro dia do colégio. Ficava nervoso, ficava imaginando, lembro que eu sentei lá na cadeira da sala no dia, fiquei debaixo do ar, e por vergonha, sabe, sei lá, com pessoas novas, fiquei até o final me tremendo de frio lá. E aí eu comecei a pensar assim, eu fui indo dia após dia, tinha que ir, né, era colégio, e me acostumei e não sentia mais assim. Se eu fosse fazer igual o que eu fiz com o futebol, eu ia simplesmente, vou parar de ir pro colégio. Mas por que eu não fiz isso? Porque eu não poderia, não tinha essa possibilidade. Eu continuei indo, comecei a fazer amizade, comecei a me sentir melhor. Se eu sentia frio, eu saía de lá e ia para outro lugar da sala. Então tem muita coisa que você só vai realmente conseguir fazer com repetição e se colocando ali, colocando a cara realmente, né? Então a solução, e isso por quê? Essa questão de você desistir ou não do futebol, você parar, não querer se envolver com o futebol, não vai ficar só dentro do futebol, e eu falo porque isso aconteceu comigo. Isso vai irradiar para outras áreas também, isso se chama covardia, você desistir de algo simplesmente por medo. E isso vai para outras áreas da sua vida, seja... isso pelo menos pode, né? Eu tô falando porque isso aconteceu comigo. Então, não é algo de você pensar, eu tô desistindo, eu tô me privando de fazer tal coisa no futebol. Isso é realmente um sentimento que pode se alastrar para outras áreas também. Então,
você já viu aqui, pelos 3 pontos que eu te falei, que eu considero como importantes para lidar com essa questão da ansiedade antes de um jogo, que não é fácil, né, você vencer essa ansiedade, mas também que não é impossível. É sim possível, mas a questão vai exigir tempo, dedicação, constância e também muita paciência, né? Porque realmente não é da noite pro dia. Isso é algo que, pô, se você entendeu bem aqui o que eu te falei, não é realmente assim num passe de mágica, num toque de mágica que vai acontecer, mas que é sim possível. É preciso entender o seguinte: ninguém nasce confiante, a verdade é essa. Todo mundo nasce, não vou falar igual, né? Mas pelo menos ali, vamos considerar quase que do zero. A confiança vai sendo adquirida, então você entender que Neymar não já nasceu Neymar do jeito que ele é hoje, é importante para você entender que, pô, você não é ainda talvez o cara mais confiante do planeta Terra, mas, pô, por que não conquistar, né? Como eu te falei, micro resultados, tudo isso. Então, entender que não é uma fórmula mágica já é um ótimo primeiro passo. A ansiedade, ela é uma consequência, não uma causa. Então, você não vai tratar a ansiedade, você vai tratar tudo aquilo que provoca a ansiedade, que é justamente os pontos que eu te falei. E, basicamente, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Tamo junto, até o próximo vídeo. #TeamGA.